um pouquinho. Tá? Você que chama, todo mundo. Boa noite, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Queria comunicar que hoje faz aniversário o acadêmico Gerson Canedo de Magalhães. Portanto, então, nossos votos de felicidade perene junto aos seus familiares e o acadêmico Gerson Canedo de Magalhães honra e dignifica a nossa academia. Eu estou, no momento, dirigindo essa sessão, substituindo o senhor presidente Francisco Sampaio, que acha-se em viagem científica a Portugal, e também estou substituindo o secretário-geral acadêmico José Galvão Alves, que, por motivos pessoais, não pôde comparecer à nossa casa na data de hoje. Em virtude do nosso secretário-geral não estar presente, eu passo a palavra às senhoras e senhores acadêmicos. Se quiserem fazer alguma comunicação, algum comentário, está aberta a palavra. Acadêmica Margarete Dal Cuomo. Excelentíssimo senhor presidente Pietro Novellino, demais acadêmicos presentes, nessa minha primeira intervenção nessa casa, eu intervenho para agradecer a presença dos senhores acadêmicos em minha posse, ocorrida na última sexta-feira,
a grande presença de acadêmicos e aqueles que, de maneira muito gentil, se justificaram com as suas ausências, bem como a comissão de honra que me conduziu. Então, quero aqui deixar registrado minha gratidão e meus respeitos mais efusivos a essa casa que me recebeu de maneira tão generosa. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmica Margarete Dalcomo. Esta casa a recebe com o carinho e o apreço pela sua competência e pela posição que Vossa Excelência, no momento, ocupa no país. Não só no momento da nossa pandemia, mas, inclusive, escrevendo artigos no jornal O Globo. Queria dizer que ainda ontem li um artigo de Vossa Excelência e que realmente honra e dignifica esta casa. Acadêmico Rossano Fiorelli. Excelentíssimo presidente, acadêmico Pietro Novellino, demais acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados. Presidente, gostaria de informar que no próximo dia 3 de novembro, às 10 horas, no Anfiteatro Geral do Hospital Gafre Guinle, receberá o título de doutor honoris causa o acadêmico Maurício Gomes Pereira. Muito obrigado, acadêmico Rossano Fiorelli. Brasília, nesse dia, deve estar em festa pela honraria recebida por esse nosso ilustre confrade. Mais algum acadêmico deseja fazer comunicação? Acadêmico Aderbal Sabrá. Senhor presidente, Vossa Excelência hoje tem a primazia de estar presidindo essa casa num dia muito especial. Nosso confrade, que organizou essa reunião, traz dois temas fantásticos para a ordem do dia: a poluição e a saúde materna infantil. Desta forma, eu quero parabenizar esta reunião e desejar ao querido Jorge Rezende tudo aquilo que deve resultar como benesse para a solução da poluição e para a melhora da saúde materna infantil. Muito obrigado, professor Jorge Rezende. Acadêmico Sabrá, não posso deixar de comunicar e, nesta casa, a posse da sua querida esposa como presidente da Academia do Rio de Janeiro. Portanto, a Academia do Rio de Janeiro é uma co-irmã e que, evidentemente, abriga vários acadêmicos da nossa casa. Eu mesmo, lembrando o passado, foi a primeira academia em que eu me candidatei e tenho a honra de pertencê-la como emérito. Mais algum acadêmico deseja fazer alguma consideração, alguma comunicação? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra entre nossa instituição, eu passo a palavra ao acadêmico Jorge Rezende Filho, que, juntamente com a professora Carmen Frois Asmus,
organizou este segundo Seminário Brasileiro de Saúde Materno-Infantil e Poluentes Ambientais. Portanto, daqui para frente, a palavra está com o acadêmico Jorge Rezende Filho, e não poderia, nesse momento, também deixar de assinalar a presença da nossa magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acadêmica, e pode ser acadêmica, por que não? Denise Pires de Carvalho, a qual peço uma salva de palmas. Pronto, agora é com você. Senhor presidente, senhores acadêmicos, membros da mesa, queria inicialmente manifestar minha alegria com a presença de tanta gente hoje, ao longo do dia, um simpósio, um seminário longo, denso e de fundamental importância para a saúde materno-infantil. Queria convidar para a mesa a professora Selma Sabrá, presidente da Academia do Rio de Janeiro, que milita tanto nessa área do conhecimento. Queria convidar, obviamente, pessoas que participaram ativamente da organização, Carmen Frosch, e gostaria de convidar também a professora Nathalie para fazer parte da mesa. Damos início então, aos trabalhos, com a continuação do segundo Seminário Brasileiro de Saúde Materno-Infantil e Poluentes, e convido a nossa magnífica reitora, professora Denise Pires de Carvalho, para fazer a sua conferência. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, em nome de quem, professor Pietro Novellino, eu saúdo todos os demais componentes da mesa, saúdo os demais acadêmicos aqui presentes nessa sessão, não apenas presencialmente, mas também aqueles que nos assistem virtualmente, todas as pessoas presentes aqui no auditório, acadêmicos, professores das diversas instituições que fizeram parte desse importante seminário, o segundo Seminário Brasileiro de Saúde Materno-Infantil e Poluentes Ambientais. Quero fazer um agradecimento por ter sido escolhida para falar sobre esse assunto tão importante, que é saúde, ambiente e o papel da universidade. O tema é muito importante, e eu fiquei com dúvidas sobre o que traria hoje, uma vez que tenho alguma participação, embora pequena, durante a minha trajetória acadêmica na área de saúde e ambiente. Optei por não trazer dados experimentais, por trazer um exemplo do que nós podemos fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante alguns anos, através desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Pesquisa Translacional em Saúde e Ambiente na região amazônica. Trago para os senhores e para as senhoras alguns exemplos do que a universidade é capaz de fazer, mais do que isso, o papel da universidade, o seu poder transformador, inclusive em comunidades bastante vulneráveis da Amazônia brasileira. Esse projeto ele fez parte de editais do Ministério de Ciência e Tecnologia, que aconteceram no ano de 2009, editais de institutos nacionais de ciência e tecnologia. Há várias
diversos outros INCTs. A Universidade Federal do Rio de Janeiro cedia hoje, nesse momento, 12 INCTs. Naquela época, sediava 9, e o INPETAM era um desses 9 INCTs, que, na verdade, foi liderado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, o Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais e a Fiocruz de Rondônia, a Universidade Federal do Pará, a Fiocruz Bahia, a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente através do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que tem grande tradição no estudo da contaminação por metilmercúrio nessa região, estudos que se iniciaram mais de 30 anos antes de 2009. E uma empresa que, na época, existia na Universidade, a Extracta, e todas essas instituições, seus pesquisadores agindo em rede, nesse ambiente, que é o ambiente da Amazônia brasileira, especificamente no estado de Rondônia, há enorme impacto antropogênico nessa região, seja através do lixo, a contaminação pelo lixo depositado nas encostas dos rios, em lixões que contaminam muito as cidades dessa região, através de atividades nos rios. O Rio Madeira é o principal rio que corta seus afluentes, igarapés, a mineração, diferentes tipos de mineração que acontecem nessa região, assim como as hidrelétricas. 2 grandes hidrelétricas aconteceram e causaram forte impacto ambiental e causam, até hoje, impactos esses que precisam ser mitigados através de estudos realizados pelas nossas universidades. E, mais recentemente, nós temos escutado muito falar sobre o desmatamento dessa região. Infelizmente, a região de Rondônia é uma das regiões mais desmatadas da nossa Amazônia, que é contígua ao Mato Grosso, e o gado avançou sobre a floresta amazônica. Mais do que o gado, atualmente, a soja, também o plantio da soja, e a floresta vem sendo muito impactada pelos seres humanos. Então, aqui estão cidades nas quais atuamos: Porto Velho, Machadinho do Oeste, Ariquemes. Eu não mostrarei Ji-Paraná, não mostrarei todos os estudos realizados nessas regiões, mas eu quero hoje conversar um pouco mais sobre uma população que é uma população ribeirinha do Lago do Puruzinho, que tem sido estudada por mais de 30 anos por esse grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro como uma comunidade controle, uma comunidade longe das grandes cidades, longe dos maiores impactos antropogênicos, mas que tem contaminação por metilmercúrio. Então, uma região na qual os estudos são muito interessantes, extremamente relevantes para o futuro dessas populações, mas, mais do que isso, há muitos fatores de confundimento que precisam ser conhecidos, determinados, e o grupo da UFRJ identificou o Lago do Puruzinho como sendo uma região bastante importante para se contrapor às regiões mais contaminadas, porque é uma população isolada. O Puruzinho fica a 200 quilômetros, a entrada desse igarapé que leva ao Puruzinho fica a 200 quilômetros de Porto Velho, a capital de Rondônia. Essas equipes, elas foram, durante todos esses anos do projeto, equipes multidisciplinares, com a presença de historiadores, enfermeiras, psicólogos, médicos. Essa escola que está colocada nessa apresentação, uma escola que tinha 450 crianças de ensino básico. Vejam que a estrutura, essa escola era muito bem estruturada. E por que eu uso o passado? Porque essa escola hoje não mais existe. Ela foi, na verdade, alagada após, e toda a comunidade ribeirinha de Teotônio, tanto a margem esquerda quanto a margem direita, eles tiveram que ser deslocados da margem do rio, que fica na região
da hidrelétrica de Santo Antônio. Então, toda essa região foi alagada, está submersa, inclusive essa escola. Então, nós pudemos avaliar essa escola antes do alagamento e a recolocação dessas comunidades nas chamadas agrovilas, e o enorme impacto sobre todos os aspectos nessa população ribeirinha. Então, era uma escola muito bem estruturada, com salas de aula específicas para cada série do ensino fundamental e médio, o que não é uma característica, infelizmente, muito frequente na Amazônia. Nós vamos ver um outro exemplo daqui a pouco, da margem direita do rio. Então, essa escola, todas essas crianças foram avaliadas. Eu, como disse, não foi meu intuito trazer dados hoje, mas mostrar a importância da presença da universidade, da Fiocruz, dos institutos de pesquisa junto a essas comunidades. Aqui um exemplo de uma comunidade perto de Porto Velho, e aqui, na verdade, é uma atividade de divulgação científica e educativa com professores do ensino básico da região de Ji-Paraná. Então, mostrei uma atividade numa região de Porto Velho impactada pela hidrelétrica e agora professores que aprenderam conosco a usar kits que avaliam a qualidade da água. Todos os poços dessa região são contaminados, inclusive os poços artesianos são, na sua maioria, contaminados, no mínimo, por coliformes fecais. É incrível a falta efetiva de políticas públicas que impeçam essa população de ter hemogramas com 25% de eosinófilos, 40% de eosinófilos, até 50% de eosinófilos eu pude identificar em hemogramas feitos nas populações dessas regiões. Bem, aqui é um professor da Universidade Federal de Goiás, abaixo, atuando nessa foto, ensinando os professores sobre qualidade da água, a importância da qualidade da água. Além disso, nessa outra atividade de difusão e educação, difusão científica e educação, numa escola em Mutum, Paraná, conversando com esses estudantes sobre a malária, sua prevenção, o método científico, como se faz o diagnóstico, como deve ser o tratamento e como podemos evitar a malária. São crianças, é uma população que, às vezes, já contraiu malária mais de uma dezena de vezes. Essa é a realidade dessa população. Essa é a região ainda de Porto Velho. Eu volto a Porto Velho naquela escola. As crianças que estiveram conosco durante as 2 semanas que lá estivemos, as condições, esse rio subia naquela época alguns metros, hoje essa região está toda alagada. Essa outra escola aqui de baixo é uma escola muito diferente. Vejam que eu estou aqui, não sei se vocês me reconhecem, um pouco mais jovem nessa foto, com a professora Tamar Frankenfeld, que era professora do Laboratório de Fisiologia Endócrina, endocrinologista, e nós fomos fazer um trabalho de avaliação de função tiroidiana e também de avaliação com relação à questão reprodutiva, com a possibilidade de criptorquidia nessas crianças. Foram dias muito interessantes e essa mulher de blusa rosa é a professora de todas essas crianças. Então, essa escola era muito diferente, era uma escola na qual ela ensinava da alfabetização ao 6º ano. Então, uma única professora ensinava da alfabetização ao 6º ano, uma escola muito mais característica do que acontece na educação brasileira. É essa, infelizmente, características das escolas, da maior parte das escolas dessa região. Essa professora caminhava 2 horas para chegar na escola. Havia várias cobras fixadas na sala e eu perguntei: quem trouxe essas cobras para que a senhora possa ensinar as crianças? Ela disse: eu encontrei as cobras no meu percurso diário para vir dar aula. Esse é um exemplo da dedicação dos professores e das professoras do nosso país,
estão desqualificados e desvalorizados. Essa aluna me disse que eu sempre perguntava o que você quer ser quando crescer, porque quando nós vemos uma população de crianças, é isso que devemos nos preocupar. Qual será o futuro dessas crianças? E ela me disse que queria ser médica, eu retirei o meu estetoscópio e ensinei ela a usar e disse, espero que você possa se formar em medicina. Infelizmente, eu não acompanhei o futuro dessa menina, mas eu quero mostrar esse trabalho publicado em 2008 pelo grupo do professor Olaf Malme, lá do Instituto de Biofísica, com um aluno de doutorado do Instituto de Biofísica, que foi nosso aluno egresso da Faculdade de Medicina da UFRJ, avaliando, através de questionários validados para a região, aspectos psicométricos dessas crianças nessas escolas. Vejam que a média em 50, as crianças estão todas abaixo da média. Mas estão abaixo do esperado. Por quê? Porque há contaminação e elas estão contaminadas por metilmercúrio? Será que o metilmercúrio leva à diminuição de cognição? Será que é o isolamento geográfico? Ou é a exposição aos contaminantes? Ou é um sinergismo? Então, nesse trabalho interessantíssimo, o aluno compara essa população isolada com populações isoladas da região sudeste e encontra valores muito semelhantes. O isolamento geográfico determina diminuição de score psicométrico, diminuição cognitiva nas crianças, e a gente precisa cuidar do futuro do Brasil e dessas populações isoladas, que não seja pela contaminação, pelo menos que elas fiquem menos isoladas de uma educação de qualidade. É isso que esse estudo demonstra, mas nós não podemos afastar a possibilidade de contaminantes ambientais como o metilmercúrio também estarem agindo de forma sinérgica, e o nosso grupo passou a estudar o efeito de mercuriais em modelos animais, mas eu não vou trazer os resultados aqui hoje, estudando o comportamento desses animais, porque uma grande questão é como que essas populações da região amazônica, que são bastante contaminadas por metilmercúrio, eu havia trazido os valores, mas eu acabei não conseguindo abrir aqui, mas são valores 2, 3, 10 vezes acima daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde em metilmercúrio no cabelo. Portanto, que a população é contaminada, nós sabemos, em diferentes níveis, depende da região, se é uma região onde há mais possibilidade de metilação do mercúrio, como as regiões do Rio Negro, as populações que vivem nos locais de água, que é a água mais escura, há mais metilação e mais contaminação. Bom, nós fizemos uma expedição ao Puruzinho, aqui vejam as nossas redes, ficamos lá durante uma semana, num barco como esse, que leva para descer, com a ajuda da corrente, 12 horas para chegar no Puruzinho, para voltar o dobro do tempo. E nesse lago, vejam aqui, é o Lago do Puruzinho, as águas são escuras, é uma população também isolada. Nós fizemos uma série de outros estudos, mas fizemos mais do que isso. Mais do que pesquisar essa região, nós levamos para essa região conhecimento, aqui o exemplo das casas. Nós, mais uma vez, atuamos com uma equipe multidisciplinar, dessa vez com biogeoquímicos, com dentistas, além de médicos, historiadores, fazendo uma abordagem multidisciplinar nessas casas que não têm nem cama, nem cadeira, mas assim nós atendemos essa população. Também na escola dessa região, os dentistas encontraram, de uma maneira muito interessante, 98%, 99% de índice gengival ausente. O que quer dizer isso? Sem doença periodontal. Um índice de placa muito baixo, um índice de cálculo muito baixo, o índice de sangramento ausente, 98% da população, uma população que não tem o hábito de escovar os dentes, que não usa pasta dental, porque essa população não tem doença periodontal.
Vejam aqui um exemplo da dentição de uma dessas adolescentes, dessa população, mas vejam, 98% da população tinha essa característica, que é de gengivas absolutamente saudáveis, sem que haja hábitos de higiene oral nessa população. Por que isso acontecia? Então, nessa época, estava chegando nessa região a luz e havia chegado um poço artesiano. Até essa expedição de 2010, eles usavam a água do rio para beber. E, a partir dessa data, eles começaram a usar a água do poço artesiano. Então, por que eles tinham esse índice gengival tão bom? Fatores ambientais locais, que poderiam ser protetores contra doenças periodontais, ou havia uma modulação da inflamação periodontal nessa comunidade por questões da água do rio, a farinha que eles usam, que é uma farinha grossa, que podia, então, ser um abrasivo. Eram várias as questões, como eu disse antes, fatores de confundimento. O que nós encontramos foi uma Chromobacterium violacea, uma bactéria que toda a comunidade científica conhece há muitas décadas, que é capaz de produzir antibiótico que é a violaceína, em baixas concentrações, e nós começamos, então, a pensar que podia ser a presença do Chromobacterium violacea na água, e fizemos um controle, que foi aqui a identificação, mostrando para a população que tinha na água, e nós procuramos uma amostra populacional controle ribeirinha, na saída desse igarapé, com água que não tivesse a Chromobacterium violacea, que era essa água barrenta do Rio Madeira, população ribeirinha do Madeira, e é completamente diferente. Esses, sim, têm doença periodontal. Então, nós ficamos com essa hipótese e partimos, portanto, logo após esses estudos, como característico de uma pesquisa translacional, levamos esses achados para o laboratório e tratamos animais com a violaceína e avaliamos se eles desenvolveriam ou não doença periodontal com a presença da Chromobacterium violacea na água, mas esses trabalhos estão todos publicados na literatura. Eu quero agradecer toda a equipe que trabalhou conosco nessa expedição do Puruzinho, fazendo aqui uma saudação especial à professora Heloísa do IESC, que está aqui na foto, professor Volney, sua estudante. Nós publicamos juntos o primeiro trabalho científico. Depois dessa expedição, sua estudante fez avaliação auditiva nessa comunidade. É uma equipe multidisciplinar, biólogos, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, e sentado aqui no meio está Vanderlei Bastos, que é egresso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje professor titular na Universidade Federal do Rondônia, e continua estudando a contaminação por mercúrio nas diferentes populações da Amazônia. Eu não estou nessa foto por um motivo, eu era a fotógrafa. Vejam, fizemos o primeiro congresso do Lago do Puruzinho. Nessa atividade, estávamos ensinando às crianças a diferença dos peixes, porque há uma diferença do nível de contaminação dos diferentes peixes. Aqueles que estão mais alto na cadeia alimentar são mais contaminados, e nós estávamos ensinando como eles poderiam fazer para continuar comendo peixe, senão nós vamos tratar de fazer com que eles não se contaminem, mas vamos introduzir uma nova doença, que é a desnutrição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estuda e interage com essas populações, eles não podem ter medo de se alimentar da única fonte de proteína que eles têm, que é o peixe. Mas a gente ensina, então, que peixe eles devem escolher, por que tomar cuidado com os outros peixes, e eles receberam o certificado de participação no primeiro Congresso Científico Nacional do Lago do Puruzinho, em Maitá, no Amazonas. Com certeza, essas crianças foram transformadas por essa atuação. Não só fizemos essa atividade, nós colocamos os parasitas na tela do computador, para eles poderem ver o ancilóstoma, tudo aquilo que eles estavam com parasitose, o que era parasitose, afinal de contas, como eles podiam evitar a parasitose. Todas essas atividades foram feitas durante essa semana com essas crianças. Eu já estou terminando.
dizendo que essas são as crianças do Puruzinho, vejam, brincando com as luvas essas que nós utilizávamos para fazer a avaliação oral, para fazer a avaliação das fezes, e o olhar brilhante dessas crianças nos faz continuar porque não tenho dúvidas que nosso planeta chora. Nós hoje tivemos aqui exemplos de que a contaminação ela é fato e ela impacta a saúde humana, e nós precisamos continuar como instituições científicas e também de ensino a atuar conforme Rachel Carson falou. Ela foi, infelizmente, quando ela denunciou, através do seu livro Primavera Silenciosa, ela causou aquilo que os jornais chamaram, em 1963, de um verão barulhento, obviamente, mas ela conseguiu chamar a atenção nessa época, e ela foi uma das primeiras a identificar as alterações em seres vivos, ainda não os impactos sobre a espécie humana. As pessoas, desde então, tendem a achar que os seres humanos estão não atingidos pela contaminação, mas nós somos seres vivos, fazemos parte do mesmo planeta e estamos, sim, sendo impactados, e as doenças humanas, o câncer, o autismo e assim por diante, problemas cognitivos diversos estão sendo, sem dúvida nenhuma, estão causando cada vez mais doenças humanas, e a área de saúde e ambiente é fundamental. Eu trouxe aqui a proposta do INCT, apresentada em 2013, com a coordenação do professor Walter Araújuzin, que é um acadêmico da Academia Nacional de Medicina, com a vice-coordenação do professor Paulo Saldiva, também acadêmico da Nacional de Medicina, coordenador e vice-coordenador, respectivamente, daquilo que seria a continuidade do projeto de pesquisa transrelacional em saúde e ambiente. Esse INCT, embora aprovado, não foi financiado. E não foi financiado, e a tendência é que cada vez menos INCTs sejam financiados, porque esse gráfico mostra, nessa linha decrescente, que há uma diminuição progressiva do orçamento da ciência e tecnologia no nosso país, do FNDCT, do CNPq e da CAPES, mas não só da ciência e tecnologia, também do Ministério da Educação, nos últimos anos no nosso país. Infelizmente, porque a China ela aumentou progressivamente o percentual do PIB em ciência e tecnologia, assim com as demais nações desenvolvidas. Israel, Coreia, Taiwan, Alemanha, Estados Unidos e China, todos ampliaram, inclusive durante a pandemia. Se os senhores observarem, até 2020, se nós partirmos em 2012 de 100% de investimento em pesquisa e desenvolvimento, todas as nações desenvolvidas ampliaram o investimento, enquanto o Brasil vem diminuindo progressivamente esse investimento, e isso, sem dúvida nenhuma, impactará no futuro do nosso país, porque afetará as nossas universidades, que eu espero ter mostrado para os senhores e para as senhoras, que atua, sem dúvida nenhuma, com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em todas as atividades que eu mostrei aqui, a produção científica de qualidade em revistas internacionais, a produção de teses e dissertações, a ensino da graduação à pós-graduação e as atividades extensionistas de divulgação científica que transformam a sociedade. Mas como nós faremos isso? Sem financiamento. Termino citando o doutor Oswaldo Cruz. A ciência é para as nações ricas? Perguntou Oswaldo Cruz. E esse slide eu copiei do grande ministro de Ciência e Tecnologia que tivemos no nosso país, professor físico Sérgio Rezende, criador dos INCTs. Esse slide é dele. Em 1900, portanto, há mais de um século, Oswaldo Cruz já dizia: meditai se só as nações fortes podem fazer ciência, ou se é a ciência que as fazem fortes. E eu termino dizendo que não há dúvida, elas são fortes porque elas fazem ciência. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, magnífica reitora, professora Denise Pires de Carvalho, pela sua excelente intervenção.
e convido o acadêmico Paulo Saldiva, que vai também nos falar sobre o mesmo assunto, saúde, ambiente e o papel das universidades. Senhor presidente, é um prazer estar aqui e acredito que esse é um evento extremamente importante para a academia. Eu vou perder uma parte do meu tempo de fala, porque eu não posso me furtar, primeiro, a demonstrar o apreço que tenho ao acadêmico Jorge Rezende. No meu contato com a academia, eu posso dizer que ele é uma das pessoas mais generosas e mais, digamos, pela qual nutro uma enorme afeição. Ele deve saber por quê. Porque eu fui presenteado por ele com uma coleção extremamente sublime, digamos, de imagens de gestantes, e esse tema da gestação em meio ambiente cada vez mais fica complicado. Ou seja, quem for fazer pré-natal vai ter que estudar muito sobre epigenética e as influências do meio na programação de doenças na fase adulta. Queria também cumprimentar, professor Novelino, a todos os acadêmicos que tão generosamente me acolheram. Eu sempre fico maravilhado com o fato de ter sido aceito, embora procure justificar a honra que me foi concedida. Também eu queria cumprimentar a professora Denise, que é uma das lideranças universitárias do Brasil, a quem mais respeito, e trabalha com um tema muito importante, que é a disrupção endócrina, inclusive como um elemento de programação de doenças na fase adulta. Professor Novelino, o senhor sabe que o tema, o papel da universidade na crise ambiental é o mundo. É o mundo. Eu vou procurar tomar liberdade de falar minha visão pessoal sobre isso. Primeiramente, é uma área que precisa desesperadamente de uma coisa chamada Science-Based Policies. Porque não vai ter consenso, professor Novelino e demais acadêmicos. Se você for hoje, vamos supor, por hipótese, que eu fosse dotado de uma inteligência extraordinária e pudesse fazer um meio de exterminar o SARS-CoV-2. Possivelmente haveria poucas vozes ao contrário. Só para se ter uma ideia, ao longo dessa pandemia, a economia global perdeu cerca de 30 trilhões de dólares por causa da pandemia. Então, interesses econômicos, a qualidade de vida, a mortalidade justificariam, digamos, esse apoio maciço à questão, ao extermínio do SARS-CoV-2. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Se eu quiser, por exemplo, na área ambiental, raramente teremos esse consenso. Se nós formos decidir, por exemplo, no caso do que, pegando em tela o que a professora Denise colocou, o garimpo, a agricultura na região amazônica, uma região que tem não só o garimpo como fonte de mercúrio, mas também a própria erosão, o solo da Amazônia é rico em mercúrio. Como é que você resolve o problema desde a macroeconomia da região, como também da própria nutrição das pessoas que lá estão? Dificilmente teremos solução consensual. Vou lembrar um exemplo. A questão de uns anos atrás, eu fui convidado pela Universidade Federal do Ceará para analisar algumas lâminas, algumas biópsias de crianças e adolescentes que tinham uma silicose invertida.
Só para lembrar, a silicose é uma doença de ápice de pulmão, mas as crianças tinham na base do pulmão. Estranho. Aí fomos lá ver, era na Chapada de Ibiapaba, na Serra de Ibiapaba, e havia uma enorme necessidade de cavar-se poços para que a comunidade vivesse, irrigasse as suas propriedades e tivesse água para abastecimento. O que se fazia, então? As crianças e adolescentes eram encarregados de colocar... Era uma região com uma área de rocha muito grande no subsolo, então se tinha que fazer a dinamitação da rocha para que se chegasse ao lençol freático. E se amarrava as crianças pelos pés. E elas desciam de ponta cabeça para colocar nova carga de dinamite. E então isso explicava a relação anatômica, porque elas entravam entre uma explosão e outra num ambiente cheio de sílica. Então, existia uma silicose precoce em crianças e adolescentes. Bom, ficamos muito felizes com isso, mas quando a gente divulgou isso, a nossa popularidade cresceu dramaticamente. Cresceu não, foi reduzida. Porque, primeiro, as famílias dependiam daquela atividade econômica para sobreviverem, os cavadores de poços. De outra parte, a população dependia daquela água para poder manter as suas atividades econômicas. Então, a gente percebe que a necessidade de você administrar o mundo real, a vida real, com suas dimensões, ela é uma atividade muito difícil, e eu posso, na área que eu mais conheço, talvez um pouco, não muito, eu não consigo conhecer muitas coisas profundamente, professor Modelino, mas, por exemplo, no tocante à poluição urbana. Se a gente falar, por exemplo, hoje nas cidades brasileiras, a maior fonte de poluição é o tráfego por motores a combustão. Se a gente for decidir, por exemplo, eu vou colocar nas ruas das cidades transporte individual ou coletivo, terei um conflito. Se esse transporte for coletivo, se for trilho ou pneus, teremos outro conflito. Se for coletivo a pneus, eu terei que também decidir que tipo de combustível terá, teremos outro conflito. E isso ou seja, é impossível obter um consenso. E, na realidade, a semelhança do cigarro, aonde se verificou que para cada unidade de investimento arrecadada ao longo da cadeia produtiva do cigarro, teríamos 6 unidades de perdas pelo adoecimento precoce, pelas despesas médicas diretas e pela morte prematura. Bom, isso significa que a questão ambiental ela extrapola os limites da ciência e das ciências exatas, e necessitamos absurdamente do entendimento das humanidades e também da economia. Por incrível que pareça, nós, profissionais da saúde, teremos que precificar perdas, a perda da capacidade produtiva, e traduzir saúde não nos termos do valor da vida humana, mas também a economia. É isso que a gente observa hoje. Então, e a saúde das crianças particularmente, foi muito oportuno esse seminário produzido organizado pelo Jorge, pelo acadêmico Jorge, perdão, Jorge, pela, digamos, a coloquialidade da minha fala, porque não haverá, elas não têm escolha. Quer dizer, os bebês e as crianças na sua fase de desenvolvimento não podem opinar sobre o seu destino, elas dependem de políticas públicas. E aí eu quero sair um pouco para as dificuldades que eu vejo hoje para a universidade trabalhar com políticas públicas. A primeira delas, no meu entender, aliás, a maior parte delas nascem da própria academia. É como se eu analisando a produção científica em políticas públicas, no Web of Science,
a gente percebe que o Brasil é o quinto maior produtor de artigos em políticas públicas, a maior parte delas derivadas da saúde, muito puxadas pelo PPSUS. No entanto, quando a gente analisa qualitativamente os artigos, são artigos sobre políticas públicas, são diagnósticos, e muito pouco sobre como resolver a questão. Isso é um problema extremamente importante que tem que ser analisado da parte das próprias universidades. Eu prefiro criticar a nós mesmos, a academia, institutos de pesquisa, do que extrapolar para questões meio para a qual não temos controle, como é o viés político, o entendimento da importância da ciência, porque isso é decidido pelo voto democrático. Eu diria que esse é um problema que nós não temos como influenciar, a não ser informando. Então, vamos analisar. Existem características da própria universidade que dificultam a proposição de medidas práticas para resolver problemas específicos. Isso é como se o sistema da universidade, a partir dos mecanismos, inclusive da pós-graduação, não tem uma régua eficiente para medir benefícios. Então, e as próprias agências de fomento à pesquisa, quando analisam, vou falar no caso específico da FAPESP, que eu conheço melhor, eu faço parte do comitê que está tentando reformular o projeto de políticas públicas da FAPESP, ele praticamente morreu por falta de demanda. E eu acreditei que o fato de eu ser patologista, como o projeto está morto, isso me dá uma certa qualificação para avaliar as causas de morte do projeto. E uma das coisas que aconteciam, professor presidente, é que quando você mandava um projeto de políticas públicas, a avaliação do projeto era baseada na qualidade da publicação, no impacto das revistas publicadas. Então, em alguns casos, era necessário publicar em português, porque senão ninguém ia ler. Então, quer dizer, há uma crença que se você publicar na Nature ou na Science, todo mundo vai ler e vai nos tecer loas. Mas não é esta a realidade do mundo. Infelizmente, não é. Então, isso, de alguma forma, fez um viés. E, aliás, as próprias mecanismos de progressão na carreira, não que eu estou dizendo que a ciência não é importante, publicar nas melhores revistas não é importante, mas vamos pegar um exemplo na pandemia. O professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que desenvolveu um ventilador de baixo custo, quando ele for avaliado na progressão da carreira, esse desenvolvimento prático não vai valer tanto quanto o impacto da publicação resultante. Então, a própria universidade se deformou um pouco pelos critérios de avaliação que ela própria estabeleceu, ou mesmo que a CAPES estabeleceu. Porque a régua de medir o impacto de artigos científicos é mais eficiente do que aquela para medir medidas práticas e efetivas. Há também que se ressaltar que o tempo político é diferente do tempo acadêmico. A ciência tem um tempo, mas um gestor precisa de ciência rápida. E a gente, então, teria que, de alguma forma, premiar essa solução de problemas práticos. E eu exemplo como exemplo a Technion, Universidade de Israel, que tem uma grande produção de patentes, mas elas são... lógico que é importante se publicar na Science, eles têm alguns prêmios Nobel, mas existem mecanismos de avaliação que premiam a produção de ciência prática. Essa mesma coisa acontece na carreira médica. Na hora que eu estiver passando um stent e vai chegar o dia, eu não vou querer saber o índice H da pessoa que está passando o stent, eu quero saber se ele sabe passar aquele stent. Então, acho que isso a própria universidade precisaria reformular isso para poder fazer frente aos desafios prementes que a gente tem na área ambiental. Primeiro, um conflito legítimo. Eu vou voltar sempre ao estudo do cigarro.
A indústria, a cadeia produtiva do cigarro tem interesses legítimos de produzir, de se manter. E ela produzia empregos. Mas e eu tenho certeza que a indústria do cigarro sabia que aquilo que ela produzia fazia mal à saúde. Mas a ideia de que existam princípios no mundo é muito, digamos, otimista. Eles não me passa na cabeça que um CEO de uma indústria de tabaco falasse: desculpa, gente, foi mal, eu não sabia que fazia tão mal assim, eu saio do meu negócio. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa também, na universidade, no desafio, essa coisa que dá meio assim de dificuldade, que é comunicar a ciência, ela talvez nós cientistas individuais não saibamos fazer, nós médicos não saibamos fazer, mas a universidade vai ter que fazer, porque existe, para mim, o evento mais notável que existe no mundo, que aconteceu nos últimos 30 anos, é a grande emergência da ignorância organizada, a desinformação deliberada. E isso precisa ser combatido com informação. Eu proponho até que a própria academia monte uma linha de estudar a epistemologia da ignorância, porque nós sabemos como produzir conhecimento, mas não sabemos como se produz ignorância. Tem vários determinantes. O aspecto, digamos, messiânico, eu detenho uma informação que somente eu tenho e os demais não sabem. Temos o efeito xenofóbico que existe da política, existia desde a peste bubônica, porque Tucídides, quando descreve a febre que matou Péricles e devastou Atenas, ele atribui aos persas. Então, isso sempre houve. E só que agora a capacidade de produzir bobagem é absolutamente fantástica. E a capacidade de disseminação é absolutamente fantástica. E nós ainda temos a crença de que a ciência é a determinante. Só para se ter uma ideia, presidente, nós quando perguntamos, tem algumas pesquisas sobre temas que são mostrando a dissociação entre o que se pensa na academia e o que se pensa no mundo real, digamos assim. Se nós perguntarmos quem acredita, qual a importância da teoria da evolução para determinar a nossa espécie, na academia possivelmente teríamos quase 100% de aceitação. No Brasil é um pouco mais de 50%. Então, a gente acredita que nós temos a capacidade de iluminar o mundo. Não, nós temos que ter um papel importantíssimo na divulgação da ciência, usando a linguagem, aonde conta não o índice de impacto, mas o número de likes que uma bobagem cria e que pode ser, inclusive, artificialmente criada por um cluster de computadores ou de celulares. Então, esse é o desafio que nós temos e que essa academia terá um papel importantíssimo, porque o que houve de ignorância médica nessa pandemia é algo extraordinário. E isso chama para nós a responsabilidade do que temos e pensar um pouco, e eu sugiro, permita-me a ousadia de sugerir a leitura de um livro que é The University of Utopia, do professor Maynard Hutchins, que foi presidente da Universidade de Chicago nos anos 30, onde a gente devia ter entre nós, na universidade, a formação de cidadãos que a gente deveria ter uma utopia de perseguir o sonho. Eu não sei aonde a gente deixou o sonho e se deixou corromper pela necessidade de apresentar indicadores de produção e aonde é que a gente perdeu a capacidade de sonhar. E o grande desafio é transformar a utopia desejável numa utopia possível. Na área ambiental, isso passa a ser de uma extrema importância. E a saúde deixou de ser
ela foi a última passageira do navio ou do trem que dizia sobre a necessidade da gente ter um ambiente saudável para preservar a saúde, principalmente daqueles menos favorecidos. Professor Novelino, me perdoe pela quantidade de bobagens que eu disse, mas eu falei de coração. E se eu errei com convicção plena. E eu queria mandar um abraço de novo para o Jorge Rezende e cumprimentar a professora Denise, que no álbum de figurinhas que nós vamos montar de Ágios da Ciência Brasileira no hoje, ela será uma figurinha muito difícil de tirar. E a gente vai ter que ganhar no bafo acadêmico, porque ninguém que tirar uma Denise vai querer trocar por Paulo Saldiva, por exemplo. Então, eu acho que esse seria, digamos, o desafio que nós temos pela frente. E agradeço imensamente à academia e ao Jorge por ter me incluído e ter me dado a liberdade de falar essas, digamos, frases meio, talvez não aderentes ao decoro acadêmico, mas que vêm da profundidade da minha alma e da convicção que cuidar do semelhante, cuidar do ser humano, é um imprint genômico que temos. E os profissionais da saúde assim o fazem. Por isso, porque nós sobrevivemos como espécie, não pela força que nós temos, mas pela colaboração. E a saúde faz parte, desde que você tem um parto assistido pela distócia entre o volume da cabeça e do ombro e a pelve feminina, ou, como diria Margaret Mead, encontrar um fêmur consolidado do Paleolítico, mostram que o ato de cuidar faz parte da essência do ser humano e a Academia Nacional de Medicina defende isso. Muito obrigado a todos e desculpe qualquer inconveniência. Né? Um abraço. Muito obrigado, acadêmico Saldiva, em primeiro lugar, pela gentileza costumeira. E o senhor é uma figura encantadora, desde que o conheci, tenho profunda admiração. Meu pai costumava dizer que, normalmente, o bem-querer entre as pessoas costuma ser recíproco. Então, se alguém gosta da gente, pode ter certeza que do outro lado é a mesma coisa. Eu queria, então, com a anuência do nosso presidente, passar a palavra à bancada acadêmica, sabendo se há algum comentário a ser feito. Então, eu queria, já que a bancada acadêmica não se manifestou, queria franquear a palavra aos componentes da mesa, começando pela professora Carmen Frosch, que faça as suas considerações sobre essas falas, e depois, quem tiver vontade, se não, seguimos mais ou menos a sequência da mesa, começando pela nossa magnífica reitora. Muito obrigado. Obrigado, então, professor Rezende. Bom, aos professores, a minha reitora, orgulho de coração de pertencer a uma universidade que tem uma reitora como essa. Assim, ao professor Paulo Saldiva, que eu conheço já há muitos anos, companheiro na área de saúde ambiental, pelas excelentes palestras, um aprendizado. Ouvi-los, professora Denise, primeiro colocando o papel da universidade, não só na sala de aula, mas na formação dos alunos para além dos muros da universidade, e como ela representa, pelo seu próprio trabalho, o crescimento, o que significa para as populações, onde ela chega, onde ela atua, e como ela pode criar sonhos a essas populações. E ao professor Paulo Saldiva nos lembrando sempre porque fizemos medicina, porque nos tornamos professores, porque somos pesquisadores e porque valemos a pena do ponto de vista gregário do ser humano. Então, agradeço imensamente as palestras, as apresentações de ambos e a academia
a todos os acadêmicos, e aqui ao professor Rezende, o professor Medronho e o professor Novelino, pela oportunidade que tivemos de sediar o nosso evento nessa instituição. Muito obrigada. Nossa magnífica reitora gostaria de fazer algum comentário? Excelentíssimo acadêmico, professor Jorge Rezende Filho, eu gostaria de agradecer imensamente o senhor por 2 motivos nessa noite. Em primeiro lugar, por ter cuidado, como diretor da nossa maternidade escola, tão bem dessa instituição que é tão fundamental para a população do estado do Rio de Janeiro. Por que não dizer do nosso país? Porque atende gestantes de outras localidades, de outros estados que precisem da nossa maternidade. Muito obrigada por toda a dedicação e o cuidado com a maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive professor Jorge Rezende, autorizando que o estudo PIPA seja realizado na nossa maternidade. E eu quero, nesse momento, agradecer à professora Carmen Frosch por ter me convidado para coordenar o PPSUS, e esse projeto necessário. É muito importante que tenhamos um projeto prospectivo que avalie em todas as dimensões as crianças naqueles primeiros 1000 dias de vida, que são de grande impacto para o futuro da saúde, não só delas, como das futuras gerações, porque os efeitos dos contaminantes são transgeracionais, nós sabemos, mas falta prova de conceito e eu espero que ela chegue, e eu não tenho dúvidas de que ela chegará através desse estudo necessário, prospectivo, essa coorte importantíssima que está acontecendo na maternidade escola. E eu queria lhe agradecer também, professor Jorge, por ter organizado o simpósio aqui na Academia Nacional de Medicina. É muito importante o ambiente da Academia Nacional de Medicina, por tudo que já foi dito e ressaltado pelo acadêmico Paulo Saldiva e pela tradição que tem essa casa, pela importância que tem para a medicina brasileira. Muito obrigada, mais uma vez, por esses 2 motivos, pelo cuidado com a maternidade escola, com o nosso projeto PIPA e por ter nos convidado para realizar esse simpósio aqui na academia. Quero terminar dizendo que os desafios são realmente enormes, porque, como o professor Saldiva falou, nós precisamos nos debruçar não somente pela transição energética, tão em moda, precisamos parar de queimar combustível fóssil. Todos nós falamos isso, mas não estamos pensando na transição social que acompanhará a transição energética. E nós hoje aqui conversamos muito sobre os impactos de contaminantes que, inclusive, vêm da queima de combustíveis fósseis, mas agora, no final da noite, os impactos econômicos de todo esse conhecimento. E é para isso que a nossa profissão existe, para cuidar do ser humano, para trazer qualidade de vida. Eu realmente fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada, presidente Pietro Novelino, pelo convite para estar aqui hoje na Academia Nacional de Medicina. Professora Denise, honrados estamos nós com o seu aceite, com a sua presença. Muito obrigado pelo carinho. Não é mais do que minha obrigação cuidar da maternidade, de onde grande parte da doutrina obstétrica brasileira, ouso dizer, sempre emanou. A maternidade escola da UFRJ, que teve notáveis ali à sua frente, e hoje vejo como um legado continuar cuidando
de um ícone da nossa medicina aqui no Rio de Janeiro, e, obviamente, isso não seria possível sem o permanente apoio que vimos recebendo da nossa reitoria. Então, agradeço eu, não só pelas suas palavras carinhosas, mas pelo seu apoio. E sediar esse evento aqui na Academia Nacional de Medicina, que novamente nos acolheu, é realmente muito emocionante. Se para nós mais velhos vemos aqui essa casa com carinho, com admiração, eu tenho certeza que os jovens que aqui hoje estiveram pela primeira vez ficaram encantados também. Cada vez que sento aqui e vejo a bancada cheia, a plateia cheia, realmente fico muito feliz. Isso se deve a um esforço permanente das presidências da academia para manter essa casa viva. Isso não foi uma tarefa simples, principalmente aí na pandemia, que o presidente anterior conseguiu mantê-la viva com sessões virtuais e que hoje permitem alguns acadêmicos à distância aqui nos assistindo. Gostaria de convidar o nosso novel acadêmico, o professor Medronho, para fazer algumas considerações da mesma forma. Excelentíssimo presidente, exercendo a nobre função de substituir o nosso presidente Francisco Sampaio, professor Pietro Novelino, meu querido e excelentíssimo acadêmico Jorge Rezende Filho, como bem disse a nossa magnífica reitora, um brilhante gestor da maternidade escola, um local que os alunos da Faculdade de Medicina têm muito prazer em frequentar, não só porque eles aprendem muito, mas pelo ambiente ético, o ambiente fraterno que convive naquela casa. E eu agradeço muito a generosidade do nosso presidente, que, mesmo enquanto novel acadêmico, me deu a honra de coordenar uma dessas sessões, porque esse evento, que foi organizado pelo professor Jorge Rezende, pela professora Carmen Frois, pela professora Nathalie, uma querida ex-aluna, né, realmente mostrou a grande relevância desse tema. Nós iniciamos, professora Selma Sabrá, nossa presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, uma brilhante e emocionante cerimônia que nós tivemos a honra de participar. Nós começamos logo de manhã cedo com duas brilhantes palestras pela professora Daniela Boazzi e Thaís Cavendish, mostrando o quão o nosso Ministério da Saúde vem avançando cada vez mais na linha do tempo, num tema tão importante como é a vigilância em saúde ambiental, né? Foram duas exposições realmente espetaculares, que muito nos orgulha, porque isso é o Sistema Único de Saúde, né? Logo na seguida, foram apresentadas algumas pesquisas que estão sendo realizadas, inclusive os estudos longitudinal, que a gente ensina na epidemiologia, né, Nathalie, que são caros, são longos, as perdas são muito grandes, que muitas vezes não são possíveis de fazer, mas mostrando alguns temas importantíssimos, como, por exemplo, o próprio projeto PIPA, do qual tenho a honra de dar algumas pequenas contribuições pela professora Carmen e outros projetos. Os impactos no neurodesenvolvimento foi muito impactante, né? As imagens trazidas aqui dos impactos dos poluentes ambientais no neurodesenvolvimento, nas possibilidades que a gente precisa entender mais, foi muito impactante. Depois veio o próprio desenvolvimento infantil, né? Com desreguladores endócrinos, com várias abordagens de quão grave pode ser esses poluentes, dos dezenas e dezenas de milhares, né, de produtos químicos que são lançados, e esses possíveis impactos.
e, finalmente, com os biomarcadores, mostrando como também é fundamental nós entendermos como é que se dá esse processo. Tivemos aqui falas da espossômica, da metabolômica, da proteômica, um monte de exposições que são fundamentais para que nós possamos entender o impacto, né, desses poluentes no desenvolvimento do ser humano. E, finalmente, senhor presidente, há duas também espetaculares, né, conferências de dois grandes ícones da pesquisa no nosso país, que é a professora Denise Pires Carvalho, a magnífica reitora da nossa universidade, mostrando o trabalho espetacular interinstitucional de colegas lá na Amazônia, né? E essa palestra sempre muito o humor fino, né? E a ironia dada àqueles grandes homens, né? E de rara inteligência, do professor Paulo Saldiva, um queridíssimo acadêmico, que sempre que ele estava na TV Cultura era um dos motivos de eu assistir o jornal, pelos seus comentários sempre fora da caixa, sempre espetaculares, que desnorteavam muitas vezes até a nós que estávamos assistindo. Então, magnífica reitora, excelentíssimo presidente, eu saio daqui muito animado e desafiado, né? Mas também um tanto quanto aterrorizado, né, com o que pode acontecer se nós não estivermos atentos ao que o professor Saldiva falou muito bem da política baseada em ciências. Não há uma verdade, né? Há diversas visões sobre o mesmo problema e isso é muito importante. Agora, a informação balizada, a informação científica, a informação buscando o melhor para a sociedade, para a população, é o que nós pretendemos, e essa casa, quase bicentenária, como a mais antiga instituição relacionada à ciência e à cultura desse país, vem propugnando. E nós precisamos, né, como síntese, presidente, eu diria como meu comentário final, meu querido e excelentíssimo diretor da maternidade, que nós precisamos ter um olhar muito especial sobre o modo de vida do homem e o modo de produção e de exploração da natureza, como nós estamos fazendo, com a produção desses poluentes, com a devastação da natureza, nós temos muitos problemas que pode, no limite, não estou querendo ser nem o arauto do apocalipse, mas, no limite, pode gerar a inviabilidade da vida humana como nós conhecemos hoje no nosso planeta. Então, nós precisamos, e a ciência vai ser fundamental para isso. Eu tive numa banca ontem de doutorado na Fiocruz, e a discussão mais importante que teve, professor Saldiva, foi sobre a divulgação científica, a importância que nós temos de levar para a sociedade. Foi uma tese que envolveu modelos estatísticos, geoestatísticos muito sofisticados, mas que, ao fim e ao cabo, se propunha a levar para a sociedade, para os agentes comunitários de saúde, informação útil e relevante para melhorar as condições de saúde, especialmente no tocante à tuberculose. E nós precisamos ter isso em mente. É fundamental que nós hoje procuremos ter e criar e gerar, através da ciência, da fraternidade, da solidariedade, um mundo mais sustentável e mais saudável. E eu acho que o papel da ciência e a academia, à frente desse processo, será de grande relevância, não só para o nosso país, como para o mundo. E eu, como novel acadêmico, estou emocionado de participar desse evento e conte comigo. A academia pode contar comigo na linha de frente em defesa da saúde, da população, da qualidade de vida e da ciência desse país e desse mundo, que certamente há de ser muito melhor. E nós precisamos, professor Novelino, entregar para os nossos descendentes um mundo muito melhor do que nós encontramos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado,
acadêmico Medronho. Eu gostaria de salientar a participação fundamental que teve a nossa professora Nathalie Damasceno na organização do evento. O evento, os bastidores do evento não são simples, então queria agradecer a nossa secretaria aqui da Academia Nacional de Medicina, mas fazer uma menção honrosa à professora Nathalie, que tanto nos ajudou nas minúcias dessa organização. Muito obrigado, professora. E, por fim, queria, não sei se a senhora quer fazer alguma consideração. Quer? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Pietro Novellino pelo convite para compor essa última mesa, aos acadêmicos, professor Roberto Medronho, professor Jorge Rezende, a professora Carmen, né, por nos proporcionar esse momento. É uma grande honra poder fazer parte desse momento, nessa mesa, com a magnífica reitora, professora Denise. E eu gostaria brevemente, em nome da comissão organizadora, em nome do Grupo de Pesquisa de Saúde Ambiental Infantil, reforçar a importância desse evento, né? A gente está agora na nossa segunda edição. Como o professor Medronho já trouxe aí um breve histórico de tudo que a gente discutiu hoje, nós começamos falando do Sistema Único de Saúde, da estrutura da vigilância em saúde no Brasil, de tudo que a gente já caminhou até aqui. Tivemos aqui diversos, né, os principais pesquisadores da área de saúde ambiental infantil. Como a gente está aqui de cara com a nossa literatura, né, com os nossos principais autores, isso é muito, muito rico. E uma coisa que a gente pode destacar em comum de todos os palestrantes aqui é de como conduzir as pesquisas aqui no Brasil, né, como tem sido os nossos desafios, e destacando sempre como essas pesquisas são feitas, são conduzidas por alunos, né, por alunos da graduação, por alunos de pós-graduação, reafirmando, assim, o papel da universidade na produção do conhecimento, na formação de novos profissionais, voltados para soluções para a demanda que a gente tem na comunidade, que a gente tem na sociedade, né, reforçando, assim, o papel de transformação que a universidade tem e que foi muito bem explicitado aqui pela professora Denise, né, claro, e pelo professor Saldiva. Espero que a gente, com certeza, eu acho que ao longo do dia a gente pôde trazer essa discussão e, como disse o professor Medronho, sair daqui com fôlego, né, para seguir nesse caminho, que é o caminho para a transformação, para concretizar o Sistema Único de Saúde no Brasil e fortalecer o nosso SUS. Obrigada. E, por fim, gostaria de passar a palavra à professora Selma Sabrá, que não por acaso está compondo essa mesa. Boa noite a todos. Queria agradecer ao presidente Pietro Novellino, ao nosso acadêmico Jorge Rezende Filho, aos demais membros, a doutora Denise, a doutora Nathalie, o doutor Jorge Medronho, aos demais membros da mesa e todos aqui presentes, para trazer um tema tão importante quanto a saúde materna infantil. Eu, como pediatra, eu sou multiplicadora do AIDP, Ações Integradas das Doenças Prevalentes da Infância pelo Ministério da Saúde, e coordenei durante 20 anos o programa de combate à desnutrição em Duque de Caxias, levando alunos comigo toda segunda-feira, pessoalmente, em comunidades carentes. Atendi mais de 20.000 crianças e consegui, junto ao pessoal da Secretaria de Saúde e a parte da Secretaria de Educação, fundar 7 locais de centros de atendimento à criança caxiense para recuperação nutricional, atendendo crianças para que ficassem no período da manhã até às 18 horas, recebendo de jejum, colação, almoço e o lanche meio jantar antes de ir embora, e uma cesta básica para se alimentar. Com isso, houve uma recuperação de crianças desnutridas e, além disso, todas as crianças, junto com a pastoral da criança, elas eram atendidas e recebiam
medicamentos como tratamento para pediculose e para escabiose, porque 70% das crianças tinham comprometimentos com infecções de pele. Outras crianças apresentavam mais de 80% comprometimento odontológico, que a gente tinha que mandar para tratamento nas nossas escolas de forma gratuita para fazer atendimento odontológico, porque não tinham pasta de dente. E eu atendia dentro do lixão. Então, eu via pessoalmente crianças brincando com o lixo, correndo, porque os pais eram catadores de lixo. Então, essas comunidades carentes, eles tinham que abrir as barreiras, porque era zona de tráfico, para a gente poder entrar. Durante 20 anos, eu fiz essa coordenação e a gente, levando alunos para verem o que é a realidade do nosso povo, isso é fundamental e importante, porque essas crianças, além de não terem o que comer, elas não escovam os dentes, elas têm uma água contaminada, tem parasitose intestinal, distensão abdominal, a gente não tinha nem como checar se tinha eosinofilia, né, doutora Denise? Nós só dávamos remédio para tratar verme. Por quê? Porque a incidência da contaminação ambiental era absurda. As fotos que eu tenho, foi feito até motivo de um livro, Solidariedade Tem Nome, Mutirão contra a Desnutrição. Todas as crianças caíam, era ao ponto deles chegarem e falarem, doutora, não lava a mão com a água da bica. A senhora quer uma água mineral para lavar a sua mão? Então, se eu não podia lavar a mão, imagina tomar aquela água, aquelas crianças. Então, é um tema bastante relevante, uma realidade que só você indo, em 2016 até ganhamos um prêmio Saúde Brasil, porque foi o primeiro trabalho de iniciação em comunidades carentes, levando alunos. Foi uma coisa assim, todos os alunos participando dessas atividades, como vocês fizeram, entrar nessas comunidades carentes, isso estimula os alunos a verem a realidade. E o humanismo, e o atendimento, e a relação médico-paciente vai fazer com que nós, médicos, e vocês que estão se formando em médicos, tenham essa visão, a importância da medicina e o ato que nós queremos tentar para fazer mudar a nossa realidade. Então, muito obrigada. Obrigado, professora, e muito feliz que estou com um bom desfecho desse segundo seminário. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para as considerações finais. Muito obrigado. Bem, nunca é tarde e nem é demais agradecer a honrosa presença de todas as autoridades que vieram engrandecer e adornar esta instituição, como eu disse no início, próxima a completar 200 anos, fundada em 1829. E desde a sua fundação, mantém as sessões científicas, os trabalhos e a primeira revista médica publicada no país. Isso é um pequeno, vamos dizer assim, bosquejo sobre a nossa instituição. Quando vierem aqui, naturalmente, se inteirarão mais do que é a nossa academia, mas cumpre, no momento, agradecer ao meu presidente, Francisco Sampaio, e ao meu secretário, José Galvão Alves, a honra de ter me dado para presidir essa sessão. Eu acho que, para mim, é sempre uma honra poder daqui visualizar a banca acadêmica. E eu vou tomar liberdade, acadêmico Jorge Rezende, né, de dizer que a organização desse simpósio, juntamente com a professora Carmen, né, repito, e eu digo isso porque, na minha idade, eu posso dizer o que eu sinto, né, realmente me emocionou, né, pela assistência e pelo interesse dessa plateia. Eu vou tomar liberdade de agradecer pessoalmente
a acadêmica Eliette Busquelat, a acadêmica Margarete Del Como, ao acadêmico Milton Meyer, ao acadêmico Moura Brasil, ao acadêmico José Carlos do Valle e ao meu querido acadêmico Sabrá. Né? E, sem mais delongas, né? Como dizia-se antigamente, eu me sinto honrado mais uma vez e declaro, juntamente com o acadêmico Jorge Rezende, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Grande feitura.